Abacuque sobre forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero ler mais uma vez só o verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Quero fazer os meus agradecimentos nesta oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, o pastor Adelmar, meu amigo que eu amo demais, uma pessoa maravilhosa. Que Deus continue abençoando ele, usando toda a sua família, irmã Janaína, juntamente com as filhas e o filho. Que Deus continue abençoando vocês, viu? Quero louvar a Deus também pela vida do meu cunhado, Miqueias, diácono Miqueias, que nos fez o convite. Obrigado, viu, Miqueias, pela oportunidade de participar desta festividade tão maravilhosa aqui nesta noite. Está muito lindo. Meus amigos, Marcos Sena, Elke, Rafael, todos os obreiros, a cantora, os irmãos que vieram ali da congregação Gamaliel. O Davi está aí no meio, tá? Dos jovens da Gamaliel. Faltou hoje, né? Que Deus abençoe a vida do Davi. Queridos, preste bem atenção naquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Redobre a sua atenção, ouça aquilo que o Espírito irá continuar falando ao coração do seu povo. Por volta do ano 930, Roboão assume o reinado do sul, ou melhor dizendo, de toda a nação de Israel. E a Bíblia diz que a nação de Israel aproveita esta grande oportunidade e vai até o novo rei, a fim de diminuir o peso da opressão que havia sido imposta pelo rei anterior, Salomão. A Bíblia diz que Roboão, filho de Salomão, ouve o pedido da nação de Israel, pede um tempo para a nação, e neste intervalo de tempo, Roboão vai em busca de 2 conselhos. O primeiro conselho de Roboão é perante os anciãos que serviram em todo o período em que o seu pai reinou sobre Israel. Os anciãos disseram assim para Roboão: se tu ouvires a voz deste povo, tu terás este povo te servindo por muito tempo. A Bíblia diz que Roboão, não satisfeito com o conselho dos anciãos, ele vai agora em busca do seu segundo conselheiro. Era um grupo de jovens que cresceram juntamente com Roboão. A Bíblia diz que estes jovens, ao contrário dos anciãos com muita experiência, deram conselhos trágicos a Roboão, dizendo que ele deveria multiplicar a opressão sobre a nação de Israel. Roboão, como todo mundo sabe, decidiu ouvir o conselho dos jovens e subjugou mais ainda a nação de Israel. Isto culminou de forma direta em uma divisão muito grande. Houve prejuízos irreparáveis, a ponto da nação se dividir ao meio. A Bíblia diz que 10 tribos vai até Jeroboão e proclama Jeroboão como rei sobre eles, se rebelando assim contra Roboão, filho de Salomão.
Então agora nós temos 10 tribos ao norte sobre a liderança de Jeroboão e 2 tribos ao sul sobre a liderança de Roboão, filho de Salomão. Esta partilha trouxe grandes prejuízos aos filhos de Israel, mas tirando os olhos do homem e colocando os olhos em um Deus de tamanha misericórdia, nós compreendemos em todo o decorrer da trajetória da nação de Israel, que embora a nação fosse rebelde contra a voz e a palavra do nosso Deus, Deus nunca deixou de levantar profetas a fim de profetizar sobre o coração da sua nação, tanto a nação do Reino do Norte como a nação do Reino do Sul. Deus levantava profetas a fim de trazer uma palavra ao seu coração. Neste período em que Abacuque escreve o livro que carrega o seu nome, Deus levanta este profeta por nome Abacuque, no Reino do Sul, com 2 mensagens. A primeira mensagem era uma mensagem de juízo para aqueles que estavam afogados e se sentindo confortáveis no pecado em que estava vivendo. A segunda mensagem era uma mensagem de consolo para aqueles que eram justos e viviam pela fé. Deus começa a falar por intermédio do ministério de Abacuque. E pasmem-me, a forma como Abacuque dá início à sua verbalização ou escrito, do capítulo 1 e verso de número 1 do livro que carrega o seu nome. Abacuque começa dizendo: o peso que viu o profeta Abacuque. Em outras traduções, o juízo, a sentença, o castigo que viu o profeta Abacuque. Todo bom teólogo, estudioso da Bíblia Sagrada, fica se perguntando, por que Abacuque dá início ao livro que carrega o seu nome, falando sobre um peso que Deus lhe revela? Eu fiquei pensando comigo também, por que Abacuque começa falando o peso que viu o profeta Abacuque? Quando lemos este livro de forma atenciosa, nós compreendemos que, na verdade, o capítulo 1 e o verso 1 não é o início dos escritos do livro de Abacuque, mas Abacuque está resumindo tudo aquilo que ele já contemplou, que Deus fez e estava fazendo em apenas um versículo. E para você compreender de forma plena tudo que Abacuque estava querendo revelar neste pequeno versículo, eu quero chamar a atenção desses jovens que gostam de Bíblia para uma exposição fiel deste pequeno livro. Eu prometo para vocês que vou ser breve. Quando lemos o capítulo 1 do livro do profeta Abacuque, dos versos de número 1 ao verso de número 4, Abacuque está indo a Deus em oração, fazendo 2 questionamentos e uma afirmação perante o Senhor. O primeiro questionamento de Abacuque está relacionado à falta de resposta à sua oração, ao seu ver. E disse Abacuque ao Senhor: até quando, Senhor, eu clamarei, gritarei violência, e o Senhor não me ouvirá? Até quando eu propagarei, até quando eu me esforçarei, e o Senhor não há de me ouvir? Todos que estão aqui nesta noite sabem que já sentiram o peso de orar e ter a sensação de que Deus não está ouvindo a sua oração. Pois bem, Abacuque está vivendo esse clima chato. Ao ver de Abacuque, Deus não lhe responde. Mas o que me chama a atenção é que Abacuque não para de orar ao Senhor. A segunda oração de Abacuque é mais um questionário perante o Senhor. Se o primeiro questionário de Abacuque está relacionado à falta de resposta à sua oração, o segundo questionário de Abacuque está ligado à responsabilidade ministerial que Deus colocou sobre ele. Então disse Abacuque ao Senhor: porque o Senhor me faz ver o litígio, o opróbrio, o estado de calamidade espiritual em que está vivendo esta nação. Em outras palavras, Abacuque estaria falando a Deus em oração: porque o Senhor coloca sobre mim tamanha responsabilidade, porque o Senhor me faz carregar um peso tão grande como esse. A Bíblia diz que Abacuque continua a sua oração, os questionários acabam e agora se inicia uma afirmação. Abacuque tem coragem de ir de
diante de Deus em oração e dizer: por causa disso, porque o ímpio domina sobre o justo, a lei sai pervertida, é por isso que a tua lei se afrouxa, Senhor. Em outras palavras, Abacuque estava dizendo ao Senhor: o Senhor está vendo a calamidade espiritual em que está vivendo este povo, e o Senhor não está fazendo nada. O Senhor está contemplando o pecado deste povo e não está fazendo nada. Abacuque para a sua oração e Deus lhe dá uma resposta dos versos 5 a 11. A resposta de Deus não é a altura do que Abacuque esperava, mas é aquilo que era saudável aos olhos daquele que conhece todas as coisas. Dos versos de número 5 a 11, Deus responde a Abacuque dizendo: Abacuque, olha em volta da nação de Judá, todas as nações poderosas que estão em volta. Abacuque olhou e contemplou, e Deus disse: pois bem, de todas as nações que estão em volta de vós, eu levanto a mais poderosa dentre elas, são os caldeus. Talvez na sua tradução está os babilônicos, é a mesma coisa. Eu levanto os babilônicos a fim de trazer juízo sobre Judá. Não bastando Deus falar que levantava a nação mais poderosa da terra, Deus faz questão em pontuar as qualificações positivas do exército babilônico, dizendo: Abacuque, a nação que eu vou levantar para punir Judá, eles são tão numerosos que quando eles entram em uma terra, eles ocupam de uma extremidade à outra da terra em que eles invadem. Quando eles entram em uma terra, eles levam toda a lavoura, o gado, eles destroem tudo. Abacuque, os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo e mais ferozes do que o lobo ao meio-dia. Abacuque ouve o teor da verbalização da palavra do Senhor e vai a Deus a segunda vez em oração. O profeta que estava orando agora há pouco, pedindo justiça, modifica a sua oração, dizendo assim: tu és um Deus santo, os teus olhos não podem contemplar o mal. Como poderia o Senhor permitir que uma nação mais ímpia do que nós traga juízo sobre nós? Eu fiquei vendo Abacuque questionando perante o Senhor, e eu fiquei imaginando: meu Deus, como é que Abacuque tem coragem de ficar questionando diante de um Deus que tudo pode? Palavras afrontosas. E o que me chamou a atenção foi uma coisa que vai falar ao seu coração, jovem, senhora e senhor, que está aqui nesta noite. Diante do declínio espiritual em que Judá estava vivendo, Abacuque tem uma posição honesta perante o Senhor. Abacuque não vai buscar recurso em outros lugares, em outras pessoas, não. Abacuque está de joelho dobrados, orando ao Deus de Judá. Deus está dizendo: eu vou trazer juízo sobre a nação de Judá. A Bíblia diz: e Abacuque está de joelhos dobrados, orando ao Deus de Judá. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Eu quero fazer uma ponte de 2.900 anos atrás para o século 21, para os nossos dias, e chamar a atenção da igreja nesta noite. Infelizmente, a igreja está perdendo aos poucos aquilo que chamamos de batalha espiritual. Todas as vezes que temos um problema, nós não sabemos mais a direção do quarto em secreto, em oração ao Senhor. Buscamos recursos nas autoridades governamentais, buscamos recursos nos influenciadores desta terra, buscamos recursos naqueles que são ricos sobre esta terra, mas este não é o modelo que Deus ensinou para a igreja seguir quando estiver travando batalha espiritual. Atos capítulo de número 12, verso de número 1, nós temos um modelo perfeito a ser seguido. A Bíblia diz que o infeliz de Herodes coloca as mãos sobre o apóstolo Pedro, o coloca na prisão e coloca 16 soldados para guardar um homem desarmado. 16 soldados armados para guardar apenas um homem que não estava armado fisicamente. Mas a Bíblia diz que Pedro estava na prisão, mas na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, uma igreja fazia contínua oração a Deus pela vida de Pedro. A igreja há de voltar a orar, a
igreja há de voltar a usar as ferramentas espirituais que Deus concedeu para a igreja. Nós não devemos lutar fisicamente, a igreja luta de joelhos dobrados. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e verso 4, Paulo vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. A igreja precisa voltar a orar. Remandarai. Aleluia! A oração é o nosso combustível. O juízo está chegando, mas Abacuque está orando. O povo está pecando, mas Abacuque está orando. E Deus está falando com alguém aqui que não ora há muito tempo. Aleluia. Deus está tratando com alguém aqui que precisa voltar ao secreto. Oh, glória a Deus. Olhe para mim, jovens. Nós falamos em avivamento. Nós falamos em renovo. Nós falamos na ação do Espírito. Mas nós esquecemos que todas essas coisas vêm por meio de ferramentas que o reino de Deus nos disponibiliza. Alguém diz: ora pelos jovens. Coloque a mão, que ele vai receber o batismo. Ele vai ser renovado. O que adianta o pregador colocar a mão na cabeça de um jovem que não ora? Que impacto terá a minha autoridade espiritual? O Senhor está confrontando o seu povo nesta noite. É noite de renovo. É noite de confronto. É uma noite onde o teu Deus te pega pela tua mão e te conduz de volta ao caminho da oração mais uma vez. Melhor para mim. Olhe para mim. Dos versos de número 11 a 17. Abacuque ora ao Senhor e no capítulo 2, ele sobe na torre de vigília e diz: eu vou subir na torre de vigília e esperarei o que Deus tem para falar comigo. Perceba que agora o profeta que está avexado no capítulo 1, agora aprendeu a ser paciente perante o Senhor. Abacuque espera o que Deus vai falar com ele. E quando nós esperamos Deus... rapaz, quando nós esperamos Deus... estão falando arrastado, está com medo? Quando nós esperamos em Deus... eita glória! Vamos animar esse negócio aqui, né, Maxena? Oh, glória! Aleluia. Se a palavra não tocar no teu coração, nada mais toca. Abacuque está quieto, esperando em Deus. Na torre de vigia, capítulo 2, verso 2, é só ler. Deus responde a Abacuque. Na resposta de Deus a Abacuque, ele revela 3 verdades ao coração de Abacuque. Quantas verdades? Bem forte. 3. A primeira verdade, Deus diz assim a Abacuque: não há nada que tu possa fazer que impeça o meu juízo sobre Judá. Está no capítulo 2. A tua oração vai gerar impactos de outras formas, em outros meios, mas nesse assunto o juízo virá, porque o juízo ia vir sobre ímpios. Essa é a primeira verdade. Abacuque, o meu juízo virá. Segunda verdade, ele diz a Abacuque: o meu juízo virá, mas ainda não é para esses dias. Primeira verdade, o juízo virá. Segunda verdade, ainda vou dar tempo. Terceira verdade, Deus diz: Abacuque, quando o juízo chegar, o meu justo viverá pela fé neste tempo. Deus estava dizendo: o juízo que eu vou trazer sobre Judá é sobre os ímpios. Sobre os justos eu trarei consolo da minha parte.
Abacuque pega as 3 verdades que Deus revela ao seu coração e vai para o capítulo 3. Mas antes de ir para o capítulo 3, eu faço uma aplicação na segunda revelação de Deus ao coração do profeta, e essa revelação vai arder. Quando Deus diz, o juízo ainda não é para esses dias, Deus está dizendo, Abacuque, ainda dá tempo. Deus está dizendo aqui nesta noite, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ah, mas eu não tenho medo de falar. Deus está falando nessa noite. Ainda dá tempo para abandonar a pornografia. Ainda dá tempo de respeitar o papai e a mamãe. Ainda dá tempo. Vai cantar no púlpito, mas vai ter testemunho dentro do lar. Ainda dá tempo de confrontar a velha natureza com o jejum, para honrar o papai, para honrar a mamãe. Oh, glória! Os pais eram para ter vindo nesse culto, irmãos. Isaías capítulo de número 55 e verso 6. Em um pequeno versículo, a palavra enquanto aparece por 2 vezes. Quantas vezes? 2. Ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A segunda vez ele fala com mais veemência, ele diz, invocai-o enquanto de novo está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deus está dizendo, ainda dá para encontrar o Senhor nessa noite. Invocai-o enquanto ele está perto. Aí você me pergunta, qual é a distância que Deus está de nós, pregador? Deus está à distância de uma pregação bíblica e um coração arrependido, para que um renovo aconteça no seu coração, por intermédio do arrependimento. Oh, glória! Buscai ao Senhor enquanto... O teor da palavra é forte, ele está dizendo, esse prazo vai acabar. Apocalipse capítulo de número 3, capítulo 2, nós temos a narrativa dos envios das cartas às 7 igrejas. Sim ou não? Sim. Éfeso, Filadélfia, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, são 7 igrejas, sim ou não? Sim. Perceba que o Senhor está enviando mensagens diferentes para cada igreja. Mas existe uma coisa que é igual para todas as igrejas. Pegue a sua Bíblia em casa, submeta esse pregador a um teste das Escrituras. Pegue a sua Bíblia em casa e leia as 7 cartas, como eu já li para estar afirmando o que estou falando aqui. Leia as 7 cartas e você vai ver que tem uma mensagem que ela é direcionada às 7 igrejas. Qual é a mensagem? Ele diz, eu conheço as tuas obras, Éfeso. Para todas elas ele diz, eu conheço as tuas obras, Pérgamo. Eu conheço as tuas obras, Filadélfia. Eu conheço as tuas obras, Laodiceia. Para as 7 igrejas, o teor da mesma palavra aparece o mesmo termo. Eu conheço as tuas obras. O que o Senhor estava dizendo é, e o que está falando ao nosso coração nesta noite, mexendo naquilo que está escondido, é aquilo que o pastor não vê, o Senhor está dizendo, eu vejo. Aquilo que o papai e a mamãe não vê, ele está dizendo, eu vejo. Eu sei quais as fotos que tem no teu telefone. Eu sei o que tu está contemplando pela madrugada. Eu sei o que tu estás praticando na madrugada. Aquilo que os homens que têm os olhos naturais não contemplam, aquele que tem os olhos como chama de fogo está dizendo, eu contemplo, eu estava lá, eu vi. Ainda dá tempo. Ainda dá. Ei, mas vai ter arrependimento aqui hoje. O diabo não vai te segurar. Eu estou pregando para jovens corajosos que vão dizer assim, Senhor, eu sei que tu estás falando comigo. Eu não saio deste culto sem esse pregador orar pela minha vida, porque se foi ele que o Senhor usou para falar comigo, é ele que vai orar pelo meu arrependimento nesta noite perante a tua presença. Deus vai trazer um avivamento por intermédio da pregação da sua palavra. Todo mover vem por intermédio da pregação da palavra
Palavra! Agora nós vamos para o capítulo 3. Abacuque pega as 3 verdades do capítulo 2 que Deus revela ao seu coração e vai para o capítulo 3. Quais são as 3 verdades? Eu já estou cansado, irmão, me ajuda. Quais são as verdades que Deus revela? O juízo virá. Olha. Mas ainda não é para esses dias. E quando o juízo vier, o meu justo viverá pela... Tá bonito o coral. Abacuque pega as 3 verdades e vem para o capítulo 3. Presta atenção que eu vou finalizar agora. Quando chega no capítulo 3, ele diz assim: se Deus falou ao meu coração que o juízo vai vir, mas que ainda não é para esses dias, e que quando esse juízo vier, ele vai pegar só o ímpio de surpresa e nós vamos viver pela fé, existe algo que eu posso fazer nesse pequeno prazo de tempo. Ele pega as 3 verdades e vai para o capítulo 3. No capítulo 3 ele diz assim: ouvi, ó Senhor, a tua palavra, e eu temi. O que Abacuque está dizendo aqui é o seguinte: muitas pessoas interpretam esse texto de forma errada. O que Abacuque está dizendo aqui é o seguinte: eu ouvi tudo que o Senhor falou ao meu coração no capítulo 1 e no capítulo 2, e eu temi diante da tua palavra, mas eu entendi também que o Senhor falou que o juízo ainda não é para esses dias. Se o juízo não é para esses dias, eu entendi que há algo que eu posso fazer. O que é que eu posso fazer? Eu vou orar para que Deus envie um avivamento que irá me dar estrutura para suportar o dia mau. Então Abacuque diz: aviva, ó Senhor, a tua obra, a notifica no meio dos anos, na ira lembra-te da misericórdia. Avivamento só virá sobre nós quando ouvirmos a sua palavra, temermos a sua palavra, então seremos avivados. Avivados! E eu já estou sendo avivado aqui, eu estou sentindo uma presença aqui, eu estou sentindo uma graça aqui nessa noite. Jovem que tem intimidade com Deus está entendendo o que Deus está fazendo aqui. Eu estou sentindo uma graça, porque a palavra está lavando a nossa alma. A palavra está lavando a nossa alma. Aleluia! Viva! Eu ouvi a tua palavra e temi. Abacuque está dizendo: antes de pedir para o Senhor o avivamento, eu me submeto àquilo que é ponto de partida para um avivamento. Obediência à palavra. Olhe para mim. Existem 4 ferramentas que são primordiais para a chegada de um avivamento sobre uma nação, sobre uma igreja e sobre uma pessoa. Palavra, jejum, oração e vida de santidade. Diga comigo: palavra, oração, jejum, vida de santidade. De novo: palavra, oração, jejum, vida de santidade. Dentre essas 4 ferramentas que o reino de Deus disponibiliza ao seu povo, a mais poderosa dentre elas é a palavra. Você me pergunta: prova? Eu provo. Como você ia descobrir que tinha que jejumar? Como você descobre que tem que orar? Como você descobre que tem que viver em santidade? Se a palavra é a ferramenta primordial para um grande avivamento, eu vou dar para essa mocidade 5 condições para eles obedecer e seguir a palavra de Deus. Segura aí. Eu vou te dar 5 motivos para você amar a palavra de Deus. Primeiro motivo que eu vou te dar: a palavra ilumina o teu caminho. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra é escudo contra o pecado. Salmo 119, versos 11. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
A palavra de Deus é santificação para a sua vida. Salmo 119, verso 9. Uma pergunta direta ao público que aqui está: como purificará o jovem o seu caminho? No Instagram? Não. No Facebook? Não. Observando conforme a tua poderosa palavra. Quarto motivo: todas as coisas passam e são passageiras, mas a palavra que eu estou pregando, ela é eterna na sua própria essência. Quem disse? Foi Jesus. Mateus capítulo 24 e verso 35: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Isaías capítulo 40 e verso de número 8: seca-se a erva e caem-se as flores, mas a palavra que está regando o teu coração nesta noite permanece para sempre. Quinto motivo, Salmos de número 1 e verso 1 a seguir: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes dessas coisas tem o seu prazer, a sua alegria, a sua vontade na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha agora o avivamento chegando aí: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhagens não caem, e tudo que você fizer prosperará. O teu ministério vai prosperar a partir da palavra. O teu namoro vai prosperar a partir da palavra. O teu casamento vai prosperar a partir da palavra. A igreja vai prosperar a partir da palavra. A minha família vai prosperar a partir da palavra. Palavra! Urabacanda rabachanda rabacanda rabachai. Urimicanda rabassume canta rabachai. Palavra! A palavra vai te conduzir a um grande avivamento. Fique de pé comigo.